Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui discutimos casos clínicos e eu trago para vocês como fazer um diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre fibromialgia associado com rosácea. Então teremos uma discussão a respeito desses dois temas. Vocês são muito bem-vindos e vamos lá para nós começarmos mais uma discussão. Vou apenas fixar aqui para nós começarmos definitivamente, tá? Café com acupuntura. Caso clínico. Fibromialgia e rosácea. Aê! Sejam muito bem-vindos. Show? Vamos lá então? Vamos começar? Vamos bater um papo a respeito de tudo isso aqui, né? Que temos aqui no caso clínico, fazemos a discussão, trago a foto da língua para nós fazermos o diagnóstico com precisão e aí nós debatemos sobre o que nos chama atenção, qual a linha terapêutica que nós podemos seguir para trazer um bom resultado para essa paciente. Tá? Então vamos lá. É uma paciente do sexo feminino de 46 anos de idade. Olha só que já começa com uma informação extremamente importante, né? É uma mulher que tem medo da morte desde a adolescência, tá? Então, olha só, medo da morte desde a adolescência, tá? Então já tem uma questão emocional aí por trás. Tá? Tem dores no corpo, em especial pernas e quadril. Tá? Paciente com diagnóstico de fibromialgia pelo médico reumatologista. Tá? Faz atividade 5 vezes por semana, então é uma atividade frequente, mantém alimentação regular, tá? Há 2 anos atrás teve uma crise de ansiedade, veio tomando remédio e agora já está em fase de desmame, já diminuindo bastante, tá? Apresenta o rosto vermelho, principalmente na testa e nas bochechas, tá? E também apresenta, né? Quadros de rosácea. Apresenta coceira no couro cabeludo, é perfeccionista. Tá? Cuida de todos, filho, casa, marido, né? Sente-se na obrigação de cuidar de todo mundo. Pela manhã, ela é mais lenta. Tá? Sem ânimo, tá? Demora para pegar no sono. Então, sono. Demora para pegar no sono e prefere o sabor salgado. Olha só que interessante, hein? E aí, hein? Como que vocês imaginam que é uma língua de uma paciente que tem rosácea, paciente fibromiálgica, que tem medo da morte desde a infância, dores nas pernas e no quadril? Como será que vocês imaginam essa língua, né? Geralmente eu faço esse exercício aqui pra gente já tentar imaginar, né? Será que nós somos capazes de imaginar quais são os desequilíbrios energéticos presentes nessa paciente antes de avaliar a língua? Fique aí a questão. Tá? Vamos lá, deixa eu já ir fazendo aqui, enquanto nós vamos pensando a respeito da língua dessa paciente. Fogo, terra, metal, água, madeira.
fogo, terra, água, metal, madeira. Aí, ó. O pessoal já tá imaginando aí, ó. Fissura na ponta, vermelha, né? É uma paciente que tem o rosto vermelho, né? Rosácea. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um enquanto vocês vão pensando aí. Vão pensando aí. Edemaciada, né? Show de bola. Ó, então a paciente já chega com um quadro de medo da morte desde a adolescência. Medo da morte desde a adolescência, né? Dores em membros inferiores e também em quadril. É uma paciente fibromiálgica, né? Aqui nós já conversamos a respeito da fibromialgia. Vou relembrar um pouquinho, né? Porque a fibromialgia, ela tem uma característica de comprometimento energético, segundo a medicina tradicional chinesa, com a necessidade de liberdade. A madeira, né, tem necessidade de liberdade, então ela cresce com as suas raízes para dentro da terra, o seu tronco para cima e a sua copa em todas as direções. Por isso que a madeira tem um livre fluxo de energia, ela coordena a circulação de energia e de sangue, né? Então precisamos estar atentos a isso, porque a madeira, ela precisa de liberdade, ela precisa de gerar livre fluxo de energia. E geralmente pode ter algo nela que acaba comprometendo. Por exemplo, uma árvore, para ela crescer, ela tem que ter uma terra bem adubada, uma terra bem nutrida, uma terra aerada para ela crescer com força, com as suas raízes, para tirar os sumos, os insumos ali do solo, para ela crescer forte, com uma grande quantidade de energia, né? Mas quando, por exemplo, nós plantamos uma árvore em um solo muito pesado, um solo muito compacto, um solo muito denso, né? Isso dificulta demais a planta a crescer. Então você percebe que ela cresce com mais lentidão, ela tem que fazer muito mais força com as suas raízes para ela ir abrangendo cada vez mais profundidade ali na terra, para ela absorver maiores nutrientes. Então, a necessidade de liberdade, quando ela é suprimida por uma estagnação de energia, ou algo que tira a liberdade dela, ou algo que tira, né, a expressão dela, a característica dela crescer, isso gera então um processo de fibromialgia. Tá? Então a fibromialgia é um processo, é um comprometimento da terra na madeira. Além de tudo isso, a fibromialgia pode interferir na qualidade do sono, ter quadros de cefaleia, interferir nas crises de ansiedade, interferir na depressão, interferir na síndrome do pânico. Por quê? Porque os 5 elementos são dinâmicos. Nós temos a lei de geração e a lei de dominância. Perfeito? Vocês conseguem pegar essa referência da fibromialgia? Sim ou não? Vocês já sabiam dessa fisiologia energética da fibromialgia? Eu sempre falo aqui, né? Mas acaba chegando um monte de seguidores novos, né, que às vezes nunca tinham tido essa visão sobre a fibromialgia na questão energética. Tá? Então, fibromialgia, interferência da terra na madeira. Certo? É uma paciente que há 2 anos teve uma crise de ansiedade. Né? Vem apresentando o rosto vermelho, principalmente testa e bochechas, né? Isso vem por conta de quê? Da rosácea, né? E a rosácea é uma doença autoimune, né? Então pega água, autoimune, pega a interferência da água, que vai interferir em quem? Na pele. Na pele. Mas o que acontece na pele? Gera calor, vermelhidão. Então é a água, olha, a água interferindo no metal e o fogo interferindo no metal. Interferindo em quem nutre, em quem cuida da pele. Show? Pegaram aí também da rosácea? Tá? Uma paciente muito perfeccionista, olha só. Olha o perfeccionismo da terra
né? A Terra tem essa necessidade de perfeição, né? Busca a perfeição, né? Então, é aquela pessoa que faz tudo muito metódico, tudo muito detalhado, né? Você pega o guarda-roupa dela, as roupas estão organizadas em degradê, é uma pessoa com mania de organização, tudo que ela vai fazer é com os mínimos detalhes, né? Milimetricamente mensurado, né? São características do perfeccionismo. Tá? São características do perfeccionismo. Tá? E o perfeccionismo interfere na Terra, podendo levar ao quê? A uma estagnação de energia. E a estagnação de energia dificulta a nutrição, dificulta a liberdade da madeira, onde já está interferindo na fibromialgia. Perfeito? E aí, pela manhã, essa paciente, ela acorda com o quê? Lentidão. Letargia. Por quê? Porque pela manhã nós temos o quê? Nós temos o período yin da noite. Pela manhã nós passamos praticamente 12 horas do ciclo yin da noite. E o ciclo yin, ele geralmente é mais frio, com menos movimento, é um momento onde nós ficamos mais parados. E aí, para quem tem síndromes autoimunes, para quem tem quadros de dores como o da fibromialgia, esse momento de ficar parado, né, de ficar mais imóvel durante o período do sono, gera uma menor quantidade de energia. Então a pessoa acorda com mais lentidão. Até ela ir aquecendo, para ela sentir que ela está realmente ali com energia. Então ela acorda sem ânimo. Sem ânimo. E aí, né, nós já falamos a respeito aqui de vários fatores que interferem, inclusive, na qualidade do sono. E o sono, ele é primordial porque o sono também faz a limpeza energética e emocional. Então, se a paciente não dorme bem, demora a dormir, não tem uma boa qualidade do sono, não limpa as energias e não limpa as emoções, que acaba comprometendo todo o ciclo de ansiedade, de medo, que essa paciente tem desde adolescente. Medo da morte. E tanto é que ainda vem a preferência para coroar aqui esses desequilíbrios da água, que ela prefere o sabor salgado. O sabor salgado vem para tonificar a água. Se vem para tonificar a água, aumentar a energia da água, mostra que ela tem uma deficiência da água. Faz sentido isso para vocês? Conseguiram pegar essas referências aí? Olha só que interessante, porque lá no início, quando eu falei o caso clínico, eu perguntei, e aí, como que vocês imaginam que são os desequilíbrios dessa língua dessa paciente? Como vocês imaginam? Né? Aí muita gente falou, fissura na ponta, edemaciada, vermelha, né? Sim, e agora? Será que mudou? Será que mudou? Como pode estar a língua desse paciente? Será que na sua mente aí mudou um pouquinho de como pode estar a língua desse paciente? Porque agora eu vou colocar a foto da língua aqui para nós vermos. E aí? Era essa língua que você imaginava? Era mais ou menos desse jeito? Era mais ou menos dessa forma que você imaginava a língua desse paciente? E aqui, eu já faço isso justamente para mostrar para vocês a necessidade de fazer um diagnóstico com precisão. A necessidade de fazer um diagnóstico com precisão. Porque se nós formos olhar apenas pelos desequilíbrios energéticos e emocionais da nossa paciente sem fazer um diagnóstico, nós podemos cair no erro de estar deixando algo que é muito mais importante para trás, em não ser tratado, em não buscar o reequilíbrio, e isso interfere diretamente no nosso processo de resultados. No nosso processo de resultados. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua, então? Saburra. Tem saburra nessa língua? Tem saburra nessa língua? Se tem, qual é a cor? Qual é a cor dessa saburra? Ela é branca, vermelha... branca ou amarelada? Branca ou amarelada? Sim, tem saburra. Uma saburra espessa
e branca. Saburra espessa e branca, recobrindo praticamente toda a língua, ficando de fora apenas a ponta e as laterais. Ficando de fora, então, apenas as pontas e as laterais. Perfeito? Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é a cor da língua. Só que já de cara eu falo para vocês, a língua não tem como nós avaliarmos a cor dela onde tem saburra. Porque a saburra tampa a cor dessa língua. Ah, professor, mas está nas laterais e na ponta bem vermelho. Então, com certeza, a língua pode estar toda vermelha. Não. Ali no triplo aquecedor médio pode ter uma região de palidez ou pode ter uma região de estagnação de energia mostrando um arroxeado. Então, nós não conseguimos visualizar por conta do excesso de saburra que tem. Mas onde nós conseguimos avaliar a saburra, que é nas laterais e na ponta, ela está realmente vermelha. Nas laterais e na ponta. Vermelha nas laterais e na ponta. Show de bola! Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Essa língua apresenta fissura? É uma língua volumosa, fina, edemaciada, tem marcas de dentições? Como que está a característica física dessa língua? Como que estão as características físicas dessa língua? Então, olha, perfeito, né? Ela tem uma fissura profunda em triplo aquecedor inferior e médio. Uma fissura profunda. É uma língua extremamente volumosa, edemaciada, né? Volumosa, edemaciada. Edemaciada, perfeito. E por fim, né, o último fator que nós vamos avaliar nessa língua é a característica da umidade de líquidos orgânicos, tá? Nós temos que diferenciar dois tipos de umidade aqui, né? A umidade de densidade, que é essa que nós avaliamos através do edemaciado, né? Que ele vem trazendo alteração de forma, vem trazendo retenções, né, de umidade sendo transformada em mucosidade e fleuma, que traz o volume da língua. E esse outro fator umidade que nós vamos avaliar agora, que é o fator umidade de líquidos orgânicos, de DINE, tá? De líquidos orgânicos. E aqui nessa região nós temos então uma característica, né, de uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Como vocês veem, faz a avaliação dessa umidade, dessa retenção de líquidos orgânicos? Ela tem mais secura ou ela é uma língua mais úmida? Tem brilho nela? Consegue ver? Olha, se nós olharmos aqui no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior, no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior, ela é mais seca. Mas se nós olharmos nas laterais e na ponta, ela tem um brilho. Então tem umidade, ela é úmida nas laterais e na ponta. Certo? Show! Maravilha! Então ela tem as duas características. Tem locais onde está acumulando líquidos orgânicos, que tem mais brilho, que tem mais umidade, e tem regiões que ela está mais seca. Vamos traduzir então tudo isso que nós encontramos, né, para os padrões de desequilíbrios energéticos, né? Então, primeiro nós fazemos todos os achados, uma varredura na língua em todos os pontos primordiais que nós precisamos fazer esse diagnóstico, e agora nós vamos traduzir o que nós encontramos para os desequilíbrios energéticos. Então vamos lá, se tem saburra branca, ela tem frio interno. Frio interno. Se a vermelha, se ela está vermelha nas laterais e na ponta, nós temos calor. Onde? No coração, no fígado e na vesícula biliar. Então nós temos
praticamente um frio aqui em rins e baço, né? E um calor em coração, fígado e vesícula biliar. Então, basicamente, nós podemos pensar que tem um frio em triplo aquecedor médio inferior e uma ascensão da energia Yang pegando o triplo aquecedor médio e o triplo aquecedor superior. Então, é característica de uma síndrome mista. É característica de uma síndrome mista. Tá? Tem uma fissura profunda ali que nos mostra o quê? Uma deficiência da energia em Ti do baço. Se a energia em Ti do baço não está fazendo a transformação, o transporte, a maturação dos alimentos, ela começa a acumular umidade, mucosidade e fleuma, gerando uma estagnação de Ti. Uma estagnação de Ti. E aí, nós temos novamente aqui a questão da secura, que nos mostra um calor que consome os líquidos orgânicos. E olha só, porque ela tem uma saburra branca, né, em rins e baço, no triplo aquecedor médio e superior e inferior. E aqui ela também tem uma secura em triplo aquecedor médio e triplo aquecedor inferior. Então a secura já está consumindo os líquidos orgânicos, inclusive nessas regiões. E aí, nas laterais e na ponta, ela está úmida. Então, ela tem um processo de deficiência de energia Yang do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Então, ele consegue definitivamente não colocar os líquidos para circular. Então, eles começam a acumular nessas regiões da língua. Perfeito? Faz sentido? Faz sentido? Show de bola, tá? Mas aqui nós podemos, inclusive, ir um pouco mais além, né? Buscar entender um pouquinho melhor essa paciente. E aí eu te faço a pergunta, né? Nós fizemos o diagnóstico, encontramos todos os achados, fizemos a tradução para todos os padrões de desequilíbrios, mas agora eu te pergunto, o que mais chama atenção nessa língua? Qual que é a característica que está gritante aos nossos olhos? O que está chamando mais atenção nessa língua? É a saburra branca? É o edemaciado? É a fissura profunda? O que mais chama atenção? Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui chama muita atenção. Isso chama muita atenção. O que mais chama atenção? Show! A fissura profunda chama atenção. Essa saburra branca, espessa, pegando quase toda a língua, né? Chama muita atenção. Show, ó. Saburra branca, a fissura e esse edemaciado. É o que mais chama atenção. Beleza. Então aqui nós achamos o padrão de maior desequilíbrio que interfere na nossa paciente. Tá? Olha só que agora nós vamos entender através da fisiologia energética, comparando todos os fatores, sejam eles energéticos e emocionais. Por quê? Porque essa paciente tem um frio muito grande, aonde? Aqui na região do triplo aquecedor inferior. E esse frio, ele já chega aonde? No triplo aquecedor médio. Gerando o quê? Gerando uma deficiência da energia íntima do baço, mostrando através da fissura. E essa deficiência gera uma estagnação de energia. Gera uma estagnação de energia. Olha só que interessante. O frio gera frio lá na Terra, gera uma deficiência de Yin, gera uma estagnação. Gera um edemaciado na língua. Esse frio e essa estagnação obriga o organismo a produzir mais calor para tentar diluir essa energia para voltar à circulação normal, voltar à fisiologia energética, né? Gerar calor. Aí ele busca calor. Só que o calor não consegue quebrar essa estagnação, então esse calor se acende para a mente, gerando o quê? Quadros de ansiedade. E aí, essa estagnação também não deixa a energia Yang circular, gerando uma deficiência da energia Yang do pulmão,
onde acumula líquidos ali na língua. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? E aí, se nós formos pensar aqui em tratar o curto, o médio e o longo prazo, vai ficar fácil para nós entendermos várias características que nós podemos tratar. Então, por exemplo, aqui, a paciente que vem com muitas dores nas pernas, no quadril, né? É uma paciente fibromiálgica que tem rosácea. Então, ela tem um quadro de calor com estagnação de energia e frio. Uma síndrome mista. Então, aqui no curto e médio prazo, nós já podemos trabalhar os desequilíbrios energéticos e os desequilíbrios físicos dessa paciente. Então, por exemplo, aqui, nós podemos usar BP4 com CS6 para diluir a energia, diluir essa estagnação de energia e melhorar o quadro de calor. Mas nós podemos associar isso aqui também com P7R6 para melhorar quem? A captação da energia anti e melhorar a energia ancestral que já está sendo consumida. Porque ela tem uma fissura profunda ali na língua que ela pode começar a crescer e pegar da ponta, da raiz até a ponta, mostrando um consumo da energia ancestral. Um consumo da energia ancestral. Show? E olha só que interessante, porque aqui nós podemos associar juntos a craniopuntura para melhorar membros inferiores e o quadril. As dores que ela sente. As dores que ela sente. Mais do que isso, nós podemos também usar pontos que melhorem não só a fibromialgia, mas a rosácea também. Tá? Então, o que é a rosácea? A rosácea, então, é um processo, né, de uma doença autoimune que afeta a pele e também pode gerar calor no sangue, pode gerar fogo no coração. Tanto é que essa paciente tem a ponta da língua muito vermelha e ela tem as laterais muito vermelhas, mostrando também que o calor está consumindo a madeira. Tem calor no sangue. E aí, o que nós podemos fazer? Então, para melhorar a pele dessa paciente, né, para regular a pele, melhorar a região da face, né, da testa, onde está mais vermelho, nós podemos usar, né, vou até apagar aqui a questão do longo prazo, que eu coloco ele mais embaixo depois. Nós podemos usar o quê? Pericárdio 9, que vai atuar na pele. Baço pâncreas 1, que vai melhorar a diluição da energia para que ele possa hidratar melhor a pele. Tá? Nós podemos usar F1 para melhorar a circulação de sangue, diminuir o calor do sangue. Nós podemos usar vesícula VG10. Nós podemos utilizar bexiga 17. Nós podemos usar IG4, IG11, que são pontos que melhoram o quê? O calor na pele. Melhora a característica da pele. Mas nós também podemos usar pontos que melhoram o fogo no coração. Que são pontos como, por exemplo, né, o C5, o pericárdio 3. E nós também podemos diminuir o calor no sangue. Então aqui pele. Calor no sangue. Pontos como, por exemplo, o R1, né? A Andresa Físio colocou aqui também. O R1 também auxilia ali para melhorar a pele, para diminuir o calor no coração. Tá? O calor do sangue nós podemos usar com bexiga 40. Como pontos pericárdio 3, que retira calor do sangue, o pericárdio 9, tá? O BP3, que também auxilia a estagnação de energia, melhorando o calor lá no coração, IG4, que é muito bom, e IG11 para tirar calor onde? No sangue também.
Então, o IG4 e IG11 são pontos que melhoram o calor no coração, o calor da pele e o calor dos intestinos. Show? Então, olha só, o que a gente pode usar em curto e médio prazo? Em curto e médio prazo. Ah, professor, e a fibromialgia? Lá na fibromialgia, nós podemos usar também o quê? BP6 para diluir a energia com F3 para circular a energia. BP9 para melhorar o perfeccionismo, a estagnação da energia, com F3 para melhorar a regularização do sangue, melhorar a liberdade, a nutrição da madeira, tá? Então olha só a quantidade de pontos que nós podemos utilizar. Ah, professor, mas vamos usar isso em todos esses pontos no paciente? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque nós podemos fazer uma seleção dos melhores pontos e ir tratando, vendo a evolução. Nem sempre você precisa pegar toda essa quantidade de pontos. Eu até nem recomendo. Aqui são sugestões. Porque quando você faz a anamnese, a fisiologia energética e o diagnóstico com precisão, a linha terapêutica que você vai seguir vai ficar muito mais fácil, porque você sabe o porquê está usando aqueles pontos, tá? E aí, aqui agora entra a cereja do bolo, tá? Por quê? Porque dentro do diagnóstico e dentro da fisiologia energética, eu conversei com vocês que o frio dessa paciente gerou um frio lá na Terra, que gerou uma deficiência de Yin com estagnação de energia, gerando um excesso de calor, que inclusive está consumindo a madeira. Então, o padrão de desequilíbrio dessa paciente vem por um frio, que gerou um frio no triplo aquecedor médio, gerando uma deficiência do estômago e do baço em maturar e transportar os alimentos, que gerou um acúmulo, gerando uma estagnação. Essa estagnação deixou a energia irregular, deixou ela parada, estagnada. O organismo, para tentar diluir essa energia e voltar à circulação, produziu muito calor. Então, aqui, ó, nós temos um processo de frio, que gerou uma estagnação, que gerou um calor. E agora eu pergunto para vocês que já acompanham aqui, né, ou para quem está começando a acompanhar agora, o que você acha que foi o gatilho para gerar esses desequilíbrios energéticos dessa paciente? É uma paciente hoje que tem 46 anos de idade, né? É aqui o pulo do gato. É aqui que vai fazer toda a diferença, tá? Olha, a paciente de 46 anos de idade, que vem com um quadro de frio por muito tempo, gerando uma estagnação de energia, que gerou um processo de ansiedade. Tanto é que ela teve uma crise de ansiedade 2 anos atrás. E aí? As emoções, né? Qual emoção que essa paciente vem tendo desde a adolescência e é uma emoção que gera frio? Ah, professor, então você está falando que possivelmente, né, não tem como eu afirmar com toda precisão, mas possivelmente a fibromialgia e a rosácea dela pode estar vindo por uma questão emocional que ela tem desde a adolescência? Possivelmente. Porque o frio estagna a energia, gera o perfeccionismo, não deixa a madeira expressar a liberdade que ela precisa. O frio vem, consome, gerando uma doença autoimune que interfere na pele, e o calor que está vindo para diluir esse frio e essa estagnação começa a interferir na pele, gerando a rosácea. Faz sentido isso para vocês? Então aqui, ó, essa paciente, desde a adolescência, tem medo da morte. Então, você vai ter um melhor resultado com essa paciente a partir do momento que você entregar para ela uma linha terapêutica capaz de dessensibilizar essa emoção, desse medo que ela tem desde a adolescência. E por que será que essa paciente tem medo da morte desde a adolescência?
Por que será que ela tem medo da morte? Será que quando a mãe dela estava gestante dela, será que quando a mãe dessa paciente estava gestante dela, ela também não teve algum medo? Não teve algum episódio que sentiu muito medo e isso acabou transferindo através do sangue pelo cordão umbilical, marcando na memória emocional e inconsciente dessa paciente o medo e a insegurança, o medo da morte? Por isso que aqui agora, para eu tratar essa paciente, no longo prazo, que eu vou trabalhar as emoções, eu vou fazer a dessensibilização gestacional. Por quê? Eu não sei, mas vai que a mãe dela teve alguma coisa durante a gestação dela que interferiu na vida adulta dessa paciente. E nada de errado. E nada de errado. Existem mecanismos para isso. Dessensibilização gestacional. Ah, professor, mas só gestacional? Não, porque essa paciente tem medo, então depois eu vou fazer a dessensibilização da água. Para melhorar esse quadro de frio, para melhorar esse medo, para esse medo não gerar mais frio, para esse medo não gerar mais frio, não gerar mais estagnação, não comprometer ainda a madeira, não piorar o quadro de fibromialgia, não gerar mais calor que vai consumir a pele e gerar as marcas, a ascensão da energia yang, calor no sangue. Calor no sangue. Então, além da água, eu posso fazer do fogo para acalmar a ansiedade, do metal para melhorar a pele, da madeira para melhorar a circulação de sangue, da terra para tirar a estagnação e o perfeccionismo. Então, é uma linha terapêutica que você vai fazer, onde você vai fornecer autoconhecimento para essa paciente, para ela entender quais são as emoções dela. Você não precisa falar. Você não precisa falar para ela. Deixa que ela vai, num processo de autoconhecimento, saber quais são as emoções dela. É aí que muda o jogo. É aí que tem o resultado eficiente. É aí que você deixa de ser um colocador de agulhas para se tornar um acupunturista fora da curva. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido ou não? Ou é viagem da minha cabeça? Faz sentido ou não? Incrível isso, né? Incrível isso. Então, pessoal, quero reforçar o convite para vocês. Toda terça e quinta-feira, às 8 horas da manhã, estou aqui, às 8 horas da manhã no Instagram, fazendo essas discussões de casos clínicos. Então, se você tem um caso clínico que queira que eu discuta, me manda lá no direct, me manda no direct lá a foto da língua e avaliação que eu coloco aqui na lista para nós irmos fazendo, tá? Entrem no canal do Acupunturista no Telegram, que é lá que eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. O link está na minha bio, certo? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Pode me mandar no direct que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Beleza? Show de bola? Quem quiser compreender melhor a linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional, as inscrições estão encerradas, tá? Mas se você tiver interesse, vai lá no link da minha bio, que lá tem o link da lista de espera para você ser avisado numa possível próxima turma, tá? Então, não deixe, né, de trabalhar e usar essa linha terapêutica, porque isso vai ter resultados fantásticos. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Pode me mandar no direct e vamos juntos. Tenham todos um excelente início de semana. Quinta-feira estou aqui de volta para mais um caso clínico e vamos juntos porque só está começando, né, esse debate nosso aqui para nós formarmos uma comunidade ainda muito mais íntegra que entregue os melhores resultados para os nossos pacientes, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!